Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Márcia Ponte Superação do Medo de Dirigir. Hoje eu vou responder duas perguntas. Apareceu aí numa postagem e a gente precisa esclarecer. O agente de trânsito tem fé pública? O ônus da prova cabe a quem acusa no direito de trânsito? Vou explicar para vocês. Fé pública, só quem tem é o notarial. É o tabelião, é o cartorário, é o cara que é o escrevente juramentado do cartório, aquele que emite uma certidão que perante a sociedade, perante a justiça, ela não pode ser contestada. Isso é fé pública, é um documento público que atesta a veracidade de uma coisa. O agente de trânsito, diferente do que muita gente pensa, ele não tem fé pública. Ele tem presunção iuris tantum, como nós dizemos no direito, que é a presunção de veracidade e de legitimidade. É a presunção, é o que leva a acreditar que os atos praticados pelo agente de trânsito são legítimos, porque ele é um agente de trânsito concursado, que cumpre com o que a lei pede, e só o agente de trânsito pode praticar os atos que ele pratica, e a presunção de veracidade dos atos. O agente de trânsito viu, então é verdade. Isso, pessoal, não é uma verdade absoluta, é uma presunção relativa de legitimidade e de veracidade. Por que relativa? Porque ela pode ser derrubada. Se fosse assim, as pessoas não conseguiriam derrubar infrações, arquivar infrações lá no processo administrativo. Por quê? Porque o agente de trânsito ele precisa dessa presunção de legitimidade, de veracidade, quando ele flagra uma infração de trânsito e ele faz o auto de infração de trânsito, que é o ato administrativo realizado pelo agente. Ele flagra uma infração, ele não precisa ficar tirando foto para mostrar, porque no direito de trânsito, o ônus da prova não cabe a quem acusa, por se tratar da administração pública. Olha só, quando a gente fala em ônus da prova, significa você tem a obrigação de provar o que está dizendo. Se o José falou que a Maria é uma quenga, ele vai ter que provar isso daí. O ônus cabe a ele que está acusando. Porque José e Maria não são administração pública. Quando a gente trata de administração pública, o agente de trânsito, na verdade, chama-se agente da autoridade de trânsito. Ele pertence aos quadros de uma autoridade de trânsito com competência para autuar aquela infração. Quando o agente diz que José cometeu uma infração de trânsito, é verdade até que se prove o contrário. Não é que o agente tem fé pública e o que ele diz é lei, ponto, acabou e não pode contestar. Peraí, gente, não vão cair nessa de que muita gente tomou uma infração de trânsito e não pode recorrer, pelo contrário. O direito de trânsito, nós temos resoluções do CONTRAN que tratam diretamente da defesa, do recurso no processo administrativo de trânsito. E essa defesa, esse recurso contestando aquilo que o agente fez e que pode ser derrubado, e é derrubado no dia a dia, isso pode ser feito pelo condutor infrator ou pelo proprietário do veículo, até naquele tipo de infração intransferível. Tudo cabe defesa ao órgão autuador, depois, se perder, defesa a Jari, depois, se perder, defesa ao CETRAN ou a outros órgãos, dependendo da jurisdição, se foi numa rodovia, se foi numa rodovia estadual, numa rodovia federal, se foi dentro da cidade, terá as instâncias ali certinho onde recorrer. Então, respondendo as duas perguntas, o agente de trânsito tem fé pública? Não. Ele tem presunção relativa de legitimidade e de veracidade, que pode ser derrubada, por exemplo, quando ele preenche errado um auto de infração de trânsito. E nesse ponto, o
processo administrativo de trânsito é muito justo. Se o condutor errou, cometeu a infração, ele está errado, ele paga. Mesmo que o condutor tenha cometido a infração, se o agente de trânsito errou, se ele fez um AIT, por exemplo, um auto de infração de trânsito, faltando o número da CNH do condutor quando a abordagem foi feita, aí foi lavrado o auto mediante abordagem, ele erra e anula o auto. Se ele rasura, rabisca, se ele erra um código, se ele erra alguma coisa no preenchimento do AIT, por exemplo, se ele autua errado, é uma infração e ele autuou outra, daquelas próximas de código de desdobramento muito próximo, aí o auto é anulado. Não existe fé pública da parte de agente de trânsito, existe presunção iuris tantum de legitimidade e de veracidade, mas que pode ser derrubada porque é uma presunção relativa. O agente também erra e aí ele paga. O ônus da prova, em qualquer ramo do direito, cabe a quem acusa. Quem acusa tem que provar. É o cara que está acusando, ele que tem que provar que aquela pessoa fez aquilo que ele está imputando a ela. No direito de trânsito, não. O agente de trânsito está acusando mediante a lavratura do auto de infração de trânsito, mas quem tem que provar que não cometeu a infração é o condutor ou o proprietário do veículo. Entenderam? Ficou claro para vocês? Tentei traduzir a linguagem técnica de uma maneira mais simples para vocês entenderem, mas se ficou dúvida, podem perguntar. Se ficou dúvida, podem aí nos comentários. E a gente segue com a nossa série Gabaritando a Prova Teórica do Detran. Quero pedir desculpas a vocês pela frequência menor nessa semana de postagem de vídeo. É que eu estou trabalhando muito no processo administrativo de trânsito. É muita coisa para fazer. Tem advogados parceiros que me contratam também para auxiliá-los, orientá-los nas defesas, nas contestações no processo administrativo de trânsito, e muita gente que vem consultar a gente sobre multa de trânsito e não vem com uma só, vem com 8, 10, 12 no mesmo prontuário. Gente, vamos tomar mais cuidado, vamos fazer o que a gente ensina, pede e recomenda aqui no canal para vocês não se envolverem nesse tipo de coisa. Um monte de batidinha boba tá virando processo com ação de indenização por danos morais, inclusive, por conta do quê? De não respeitar a lei de trânsito, de não manter distância do carro da frente, por não ter perícia, por ir para o trânsito sem saber controlar o carro, depois vai lá, bate, aí todo mundo cai de pau em cima do recém-habilitado, porque não tem perícia, que não devia estar dirigindo, aquilo tudo que a gente já conversou aqui. Mas se ficar a dúvida, manda, tá? Mande seu like esperto para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Curta, compartilhe com seus amigos, chame o pessoal da sua autoescola aí para estudar com a gente na série Gabaritando a Prova Teórica do Detran. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.